Três contratações para mudar a cara do esporte no seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre alguns jogadores, inclusive desta lista, que foram especulados no próprio Leão em outros momentos desta temporada, quais são os seus contratos, também a necessidade de trazer jogadores e referências em cada uma das suas posições e que já tem um momento de destaque em uma realidade de Série A do Campeonato Brasileiro, olhando obviamente nesse momento agora, retorno do Série A, não dá para exigir jogadores de R$1 milhão mensais, mas mesmo assim eu penso que dá para o esporte fazer um elenco competitivo, mantendo a base dessa edição de Série B e buscando contratações pontuais para o técnico Pepa, olhando obviamente esse cenário mais otimista, que é de acesso, algo que o torcedor vive esta eminência nos próximos dias. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 25 mil inscritos, com a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e fazer a sua aposta também com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado, com todos os jogos do esporte nesta reta final da segunda divisão. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa importância do esporte manter a cabeça no lugar, conquistar o acesso matematicamente o mais rápido possível nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas também para a diretoria do esporte, olhando o ano que vem, o cenário mais otimista, que parece ser o do momento, de Série A do Campeonato Brasileiro, eu vejo que é importante você começar a planejar a sua temporada o mais rápido possível. Então, já com uma confirmação e um acesso, pensando no ano que vem, e na contratação também de bons jogadores. Isso é fundamental. A manutenção de uma boa base, já desta edição de Série B do Campeonato Brasileiro, mais a chegada de jogadores que já tenham agregados, seja nessa Série A do Campeonato Brasileiro ou em edições anteriores. Eu quero fazer 3 indicações que, no meu entendimento, poderia se mudar a cara do esporte, olhando a realidade de 2025. A primeira delas, do meio-campista Lucas Crispim, acho que você vai se lembrar dele, jogador ex-Fortaleza, Santos, Joinville, também jogou pelo Guarani. Hoje ele está no Buriram United do futebol tailandês, com 30 anos de idade, tem esse contrato até o final, até junho de 2025. Então, basicamente, já está em reta final de contrato. A partir do mês de dezembro já pode, inclusive, assinar um pré-contrato e se mudar para qualquer clube. Segundo informações que eu li, o Ceará, o jogador foi oferecido para o Ceará nesta temporada. Eu não sei se é verdade, mas ele pediu um salário, por exemplo, ao que recebia o Vina, ou seja, mais de R$400 mil mensais. Eu não duvido que ele ganhe isso lá no futebol tailandês, até porque ele já recebeu um valor alto no Fortaleza e acabou assinando esse contrato com o futebol tailandês. Na primeira temporada, 2 gols e 2 assistências em 12 jogos. Agora, nessa temporada 24-25, já soma 4 gols e 3 passes em 10 aparições. Eu gosto do Lucas Crispim, acho que ele até tem uma característica semelhante, por exemplo, à do Lucas Lima, só que o Lucas Lima é mais um camisa 10. O Crispim ele pode fazer uma função de um meia ofensivo, de um meia direita, ele cadencia um pouco mais o jogo e não tem aquele passe, aquela finalização, aquela visão de jogo propriamente dita de um camisa 10 clássico, como o Lucas Lima tem. Penso que os dois até poderiam jogar juntos em determinados momentos, em determinadas características de jogo em cada uma das partidas, e principalmente se tratando de um campeonato brasileiro que é tão longo, o esporte precisa ter um elenco homogêneo. Não adianta você ter 40 jogadores no grupo, sendo que só 5 ou 4 você tem confiança. Não, é melhor você ter um elenco sim um pouquinho mais reduzido, mas ter também, além de um elenco forte nos titulares, 4, 5 jogadores reservas que consigam mesclar em um campeonato tão longo, com suspensões, contusões e momentos diferentes em cada uma das partidas. Tendo um técnico bom no comando, um estrategista como é o Pepa, já é meio caminho andado para essa questão de ter um elenco curto, mas ao mesmo tempo necessário para uma Série A de Campeonato Brasileiro, para você não precisar ter aquele tanto de sufoco durante a competição. Sobre o Lucas Crispim, ele é revelado nas categorias de base do Santos, mas ele estreia no profissional pelo Vasco, lá em 2014, naquele ano jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Passa em 2015 pelo Joinville, pelo próprio Santos, 2016 é emprestado ao Atlético Goianiense e não consegue fixar em lugar nenhum. Até 2018, quando ele é emprestado ao São Bento e fez sim uma boa Série B do Campeonato Brasileiro. 2020, o seu melhor ano pelo Guarani, marcou 4 gols e deu 5 assistências em 43 jogos até chegar no Fortaleza em 2021. Também jogou bem, deu 11 assistências naquele ano. A última temporada dele pelo Leão foi em 2023,
com 3 gols marcados em 36 jogos. Não é um craque, mas no meu entendimento seria assim, um jogador interessante para dar um outro cenário, mais uma opção no meio de campo para o Sport no ano que vem, isso independente da divisão, mas olhando um cenário mais otimista e com mais dinheiro, obviamente, que a Série A do Campeonato Brasileiro. Para você fazer a sua aposta na sequência decisiva para o Sport nesta Série B, é com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado, como por exemplo, vitória do Leão contra o Guarani, pagando 1,55 a cada real apostado, ou seja, se apostar R$10 na vitória do Sport e ela acontecer, volta para você 15,50 com a Esportiva VIP. O empate a 3,55. Outros jogos, vitória da Ponte Preta contra o Guarani pagando 2,08, o empate entre Novo Horizontino e Avaí 3,25 e vitória do Operário contra o América a 2,85, as odds bem altas para essa reta final maluca de Série B do Campeonato Brasileiro, para você colocar mais emoção nos próximos jogos do Sport e também fazer o seu pitaco na sequência do Brasileirão, é com a Esportiva VIP. Vou deixar todas as informações pelo link no primeiro comentário fixado. E lembrando, você ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até 6. Outro jogador que eu penso que seria assim, uma boa contratação para o Sport, uma realidade de Série A, é o Pedro Raul. Ele tem 27 anos de idade, é um jogador caro, não vive uma boa fase no Corinthians e, segundo informações já foram trazidas, por exemplo, pelo Zé Elias, comentarista da CNN, o Corinthians estuda um empréstimo do jogador para o ano que vem, tem algumas sondagens, inclusive, do futebol internacional. Ele recebe mais ou menos R$700 mil mensais lá no Corinthians, não é um jogador barato, foi comprado por mais de 25 milhões de reais e tem um contrato até o final de 2027 em São Paulo. O Pedro Raul é sim um bom jogador, tá? Ele não desaprendeu a jogar. A questão é que para um centroavante marcar gols, essa bola precisa chegar. E quando a fase não é boa, meu amigo, tanto do Pedro Raul quanto também do Corinthians, não adianta. Não adianta você imaginar que o único centroavante que não é um craque, o Pedro Raul, não vai pegar uma bola e driblar 5, 6 jogadores e marcar um golaço de fora da área. Não é isso. O Pedro Raul é aquele básico que funciona muito bem. Centroavante bem posicionado, um cabeceio, gol. Né? Uma bola de primeira, uma finalização na entrada da grande área, batendo de primeira, coloca lá dentro. É basicamente isso, e ele conseguiu fazer isso muito bem feito. Tanto pelo Atlético Goianiense, lá na Série B de 2019 ainda, quanto pelo Botafogo, na Série A de 2020, principalmente pelo Goiás em 2022, onde foi o vice-artilheiro do Brasileirão, naquela ocasião com o elenco do Goiás horroroso. Tá? O Goiás ele tinha um pior elenco disparado da Série A, não tenho a menor dúvida ao afirmar isso aqui para vocês. Pedro Raul marcou 19 gols em 34 jogos, tanto é que ele esteve naquela pré-lista da Copa do Mundo do técnico Tite. No ano passado, em 2023, ele foi razoável pelo Vasco, mas no Campeonato Brasileiro não conseguiu dar uma resposta, tanto é que ele só marcou 9 gols na temporada. No Brasileirão marcou só 2 gols em 12 jogos e foi vendido para o futebol mexicano. Gosto do Pedro Raul, é um centroavante alto, forte fisicamente, se posiciona bem ali dentro da grande área, tendo um time que também consiga jogar para ele, né, com essa característica. O Goiás conseguiu fazer isso lá em 2022, é um cara que pode sim se destacar. E o último que eu colocarei nesta lista também é o Jean Carlos, um jogador que já foi especulado, inclusive no Sport, ele que é aquele mesmo, né, ex-náutico, jogou muito bem pelo rival, revelado nas categorias de base do Palmeiras, está jogando bem essa Série A do Campeonato Brasileiro pelo Juventude, teve uma quedinha nos últimos jogos, né, não conseguiu ser titular nas últimas 5 aparições que ele teve na Série A, ele só deu uma assistência e foi titular em apenas um jogo. Ainda assim, eu penso que o Jean Carlos é bom jogador, é um cara que está em reta final de contrato, tem o seu vínculo se encerrando já agora em dezembro, não é um atleta que ganha 500 mil, 400 mil reais mensais, é assim, um jogador um pouco mais barato, que já demonstrou um bom futebol. Nessa Série A já marcou 4